Oi, gente! Segunda-feira sem sala de espera. Então eu resolvi matar a saudade. Eu vim aqui visitar a live da semana passada, ver o que vocês comentaram, que a gente não conseguiu responder no ar ou respondeu de forma meio incompleta. E eu vim aqui dar uma bisbilhotada. Nós estamos no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção do suicídio aqui no Brasil. O Queria Ser Psicóloga, mas Sou Paciente vai fazer os seus 2 episódios da sala de espera de setembro sobre este tema. Todos os anos, desde que a gente existe, nós nos engajamos nesta campanha. Essa é uma campanha que só o tema já justifica a nossa participação, né? E aqui tem um plus, né? Que essa que vos fala é uma sobrevivente de suicídio, mas não uma sobrevivente parente, pessoa próxima, né? Eu já passei por 4 tentativas de suicídio e tô aqui hoje para contar essa história para vocês, para compartilhar com vocês e para ajudar a prevenir e ajudar pessoas a não passarem por isso, que pessoas não precisem chegar nessa situação. Gente, na semana passada eu conversei com o Matheus Ramos. Foi uma conversa maravilhosa, o link tá aí embaixo na descrição do vídeo. O Matheus, ele é sobrevivente de suicídio, o pai dele se suicidou há 4 anos. O Matheus hoje ele tem 35 anos e ele conta a história dele, a experiência dele. Ele fez dessa experiência traumática algo que ele compartilha com as pessoas. A conversa com o Matheus foi muito importante para aqueles que tentam suicídio, para aqueles que estão tendo ideação suicida nesse momento. Inclusive, eu agradeci pessoalmente a ele, acho que mais de uma vez durante a live. Teria feito toda a diferença para mim essa conversa uns anos atrás. Mas eu acho que mais importante que isso é uma fala que é uma história compartilhada que ajuda na elaboração do luto daqueles que ficam. E isso é muito importante, isso tem muito valor. Foi um papo super gostoso, que o suicídio é um tema muito pesado, né? Mas a gente pode fazer uma conversa sem tabus, transformar numa coisa simples que as pessoas compreendam, né? De forma que seja compreensível e que não seja um monstro, que a gente possa tratar como um problema de saúde, que pode ser prevenido e que pode ser tratado. E essa conversa foi foi bonita, foi educativa, vale a pena, gente. Queria tocar em algumas coisinhas que eu acho que ficaram, que da minha parte, acho que ficou incompleto. A Eunice Santos, ela fez o seguinte comentário: uma vez eu li que quem comete suicídio não quer se livrar da vida, quer se livrar da dor. Achei essa frase bem impactante, porque é uma dor tão profunda que a pessoa considera abrir mão da vida. Eu acho que eu cheguei a comentar na live na hora, né, no momento que a minha última tentativa de suicídio, na verdade, eu não estava considerando morrer. Não tinha o desejo de morte exatamente, né? Mas eu via na morte a única forma de me livrar de uma dor que eu já não conseguia mais suportar, que eu não conseguia mais carregar. E eu, depois de tentar carregar aquilo e formas de tentar curar aquela dor, eu não via outra alternativa. Então, a única forma que eu encontrei era tentando morrer, né? Na verdade, e ainda assim era uma tentativa que eu podia, que eu acabei sobrevivendo, ainda bem. Mas sim, muitas vezes não é uma. Eu acho que eu arriscaria dizer que na maioria das vezes, inclusive, é a tentativa de se livrar da dor muito mais do que o desejo de morte puro, né? A Eunice Nascimento fez um comentário. Ela disse o seguinte, que ela conheceu uma pessoa que tentou 10 vezes e na 11ª ela conseguiu. Eu queria separar, reservar esse comentário de Eunice Nascimento. E a Bruna e a Elisa fizeram 2 perguntas que eram mais ou menos parecidas, que era como tratar com uma pessoa que havia tentado suicídio ou que havia sobrevivido ao suicídio. Eu gostaria de comentar novamente, de voltar nisso, porque eu acho que ficou incompleta a minha resposta na live. Existe uma diferença entre a pessoa que acabou de tentar suicídio e que ainda está em risco de suicídio, e uma diferença entre aquela pessoa que tentou suicídio, que já se recuperou e que está bem e que está sem risco naquele momento, né? Por que eu digo isso? Porque a tentativa de suicídio é um fator de risco muito, 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 muito importante. Então, eu falava que era importante respeitar a autonomia do paciente. Sim, é importante respeitar a autonomia. Por exemplo, eu já tentei suicídio. Eu não posso viver na situação que eu tô hoje, de tratada, fazendo a live aqui com vocês, com o meu blog, né? E
fazendo a campanha de prevenção do suicídio, eu não posso conviver com as pessoas tentando me restringir coisas do meu convívio, sei lá, por exemplo, escondendo coisas de mim, não deixando eu chegar perto da janela, sabe? Esse tipo de coisa. Isso, inclusive, pode ser um gatilho no sentido oposto para mim. Agora, uma pessoa que está em sofrimento, e a pessoa que já tentou suicídio, e se ela ainda está em sofrimento, e se você acha que ela está em risco, aí ela não tem autonomia nesse caso. Porque aí a autonomia não é a prioridade, quer dizer. Porque ela não vai ter uma atitude racional com relação à vida, à preservação da vida, entendeu? Então, sim, ela não pode ficar perto de objetos cortantes, ela não pode ficar perto de medicamentos, de veneno, de janelas. E cuidar significa interferir, sim, na vida da pessoa, porque ela não tá agindo racionalmente, né? Uma coisa é ela ter uma atitude racional, porque sem uma interferência da doença, de uma doença, mas não é o caso de uma pessoa que está doente, que está em depressão, que está passando por um sofrimento mental. Em última instância, inclusive, né, havendo a necessidade, a pessoa que está cuidando deve chamar a emergência, ligar para a emergência, chamar uma ambulância. Não estamos aqui falando da internação nos moldes dos manicômios, não é nada disso, mas é necessário ter essa atitude, sim. E aí, o comentário da Eunice Nascimento ilustra exatamente isso. Uma pessoa que tentou suicídio 10 vezes e conseguiu na 11ª. Porque existem alguns mitos, né, gente? Porque tem aquela coisa que as pessoas falam, mas não tá, que quisesse se matar já tinha se matado, tá só querendo chamar atenção, né? Não, essa pessoa foi lá, que ela 11 vezes na 11ª ela conseguiu, né? Ela tava só chamando atenção. E outra coisa que eu falo também é o seguinte: se ela estava querendo chamar atenção e só conseguiu chamar atenção dessa forma, dá a ela a atenção que ela precisa. Porque ela devia estar sofrendo tanto que ela não conseguiu encontrar outra forma de chamar atenção, de pedir ajuda. Né? Então, pode ser sim uma forma de chamar atenção, e é uma forma muito triste de chamar atenção. Né? Se ela está precisando, a gente não deve menosprezar o sofrimento da outra pessoa, a dor da outra pessoa. E como a gente já tinha falado na live também, às vezes não tem muito o que dizer para a pessoa, né? Às vezes a pessoa ela só precisa ser escutada. Então eu acho que o mais importante de tudo é se colocar ali à disposição, não se preocupar tanto com o que dizer, né? A gente sempre acha que quando a gente vai ajudar alguém, a gente sempre se preocupa muito, e é natural isso, eu também faço isso, a gente se preocupa muito com o que a gente vai dizer para a pessoa, porque a gente tem medo de errar e tem medo de falar coisa errada. Às vezes a gente não precisa dizer nada, às vezes a gente só precisa estar ali aberto a ouvir o que a pessoa tem para dizer. Isso é muito importante. Uma das coisas que também é fundamental na prevenção do suicídio são os vínculos afetivos, vínculos com a família, com os amigos. Então, é preciso prestar muita atenção nisso, né? Quando a pessoa está em uma situação de sofrimento. E na próxima segunda-feira, dia 21 de setembro, nós vamos continuar falando sobre suicídio, mas dessa vez vai ser um encontro psicoeducacional. Vamos tirar dúvidas, falar sobre os sinais que as pessoas emitem, né, quando estão pensando em tirar a própria vida, quais são os principais sinais, quem são os grupos mais vulneráveis. A gente vai ter aquela conversa boa de sempre, então não percam, segunda-feira, 21 de setembro, às 19h28, como sempre. Porque é aquela coisa assim, né, gente? Semana que vem a gente vai falar sobre suicídio. Não pode ser assim.